Muito bem, meus amigos. Vamos seguir os nossos trabalhos trazendo o último pós-jogo dessa temporada. Pois é, rapaz, depois de sei lá quantos jogos analisados durante todo o ano, durante toda a temporada, chegou a hora de analisar, de trazer o resumo do último jogo da temporada 23-24. Terminou agora há pouco o jogo 5 das finais entre Boston Celtics e Dallas Mavericks, e com direito a um atropelo, a um amasso, a uma vitória extremamente dominante, o Boston Celtics fechou a série em 4-1 e se sagrou pela 18ª vez em sua história campeão da NBA. Boston Celtics é o campeão da NBA da temporada 23-24. Pode comemorar, torcedor celta. Pode comemorar. Depois de mais de 16 anos de espera, finalmente o Boston Celtics volta a ser campeão. Um título incontestável, um título que vai para o melhor time da temporada e um título que quebra algumas narrativas. Algumas narrativas foram quebradas no dia de hoje. Vou falar sobre o jogo, trazer aqui o resumo da partida. Vai ser um resumo bem curto, porque foi quase que um monólogo do Celtics no TD Garden. E no fim, obviamente, vou fazer algumas considerações sobre as duas equipes. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Admito que eu estou um pouco com um sentimento meio que de nostalgia, né? Já tô repensando, já tô me lembrando de todos os pós-jogo que eu fiz nessa temporada. E esse é o último, hein? Que loucura. Enfim, vamos lá. O jogo começou, meus amigos, com a defesa do Celtics simplesmente brilhando. Assim, o Celtics, nos primeiros 5 minutos de jogo, anulou o ataque do Dallas. O time cedeu só uma cesta para o time do Dallas. Uma coisa realmente impressionante o que a defesa do Celtics fez no começo do jogo. Ofensivamente, o time não foi tão brilhante nesses primeiros minutos, só que com boas infiltrações do Holiday e uma bela bola do Al Horford de 3 ali na transição, o time conseguiu colocar 9-2 no placar. O Dallas estava com uma certa dificuldade de entrar no jogo, só que dois fatores colocaram o time na partida. Defesa, que apareceu bem, e o banco. O banco do Dallas entrou bem ali no primeiro quarto. O Exxon e o Josh Green mataram boas bolas de 3. O Derek Lively, como sempre, né? Entrou tendo um bom impacto ali no garrafão. E o time conseguiu baixar a diferença para 1 ponto, entrando ali nos 3 minutos finais. O jogo ficou pau a pau, ficou equilibrado. O Dallas conseguiu se manter próximo ao placar, só que em nenhum momento virou. E aí, no minuto final, o Celtics conseguiu engatar uma run absurda de 9-0. Assim, impressionante como que o Celtics clicou e meteu essa run ali no final. E com essa run, o time abriu 10, indo para o segundo quarto. Segundo quarto começou com o Celtics desgarrando ainda mais. O time abriu 14 pontos, depois de boas bolas de 3 do Hauser, do Brown e do Jrue Holiday, né? Foi um começo fulminante de segundo quarto do Celtics. O Tatum também apareceu bem, né? Teve ali um impacto muito bom nas infiltrações. Quando não pontuou, conseguiu achar boas assistências. Inclusive, o primeiro tempo do Tatum foi uma coisa maravilhosa, meio que já encaminhando um duplo-duplo.
e flertando com o triple-double já no primeiro tempo. Celtics começou bem pra caramba. O Dallas até chegou a encostar ali no placar, depois de boas infiltrações e sabendo explorar ali a formação small ball que o Mazzulla colocou, né? O Mazzulla, em um momento ali no segundo quarto, tirou os seus bigs de quadra, tirou o Horford e tirou o Porzingis, que jogou, né? Teve minutos diferentes do último jogo, onde ele ficou só no banco. Hoje não, ele participou e tal, entrou. Não foi maravilhoso, mas teve ali os seus momentos. Só que ali no segundo quarto, o Mazzulla tirou os bigs, e aí o Dallas conseguiu capitalizar bem em cima desses minutos do Celtics no small ball, só que com a defesa voltando a aparecer bem, principalmente a defesa em cima do Luka, e um aproveitamento muito bom ali nos contra-ataques, o Celtics voltou a desgarrar, né, faltando 1:20, abriu 18, e aí com a, sei lá, 29ª bola do meio da quadra do Pritchard, o time conseguiu fechar o primeiro tempo com 21 pontos de vantagem. Inclusive, alguém precisa trazer aí os números do aproveitamento do Peyton Pritchard arremessando do meio da quadra nessa temporada, velho. Porque a sensação que eu tenho é que ele deve ter acertado, sei lá, mano, 70%, 80% das tentativas do meio da quadra. Sim, o Peyton Pritchard, ele virou um especialista nesse arremesso. Surreal, cara. Surreal. Acho que no playoff, ele deve ter matado umas 4 bolas do meio da quadra no estouro do relógio. Nas finais foram 2. Pô, surreal, cara. Surreal. Celtics foi pro intervalo com 21 de vantagem. No começo do terceiro quarto, o time abriu 25, ali com o Jaylen Brown, com o Derrick White. O Dallas chegou a baixar um pouco a diferença, acho que chegou a baixar para 18, né, ali no terceiro quarto, mas não passou muito disso. Com o Luka muito bem marcado e com o Curry nulo na partida, Curry, inclusive, horrível nos jogos no TD Garden nessas finais, não passou muito disso. O Dallas não conseguiu cortar mais do que isso, e o Celtics ainda levou 19 para o quarto período. E aí, o quarto período serviu só para o Jason Tatum inflar, né, o seu box score. Jason Tatum acho que meteu, sei lá, 13, 14 pontos no quarto período, né, um aproveitamento muito bom, muito, muito agressivo. Claramente ele estava tentando buscar o Finals MVP, ele estava querendo buscar, acabou não conseguindo o Finals MVP, o MVP das finais. Foi para o Jaylen Brown, muito merecido, inclusive, muito merecido. Eu acho que nem vai gerar discussão essa questão do MVP das finais para o Jaylen Brown. Não vai. Diferente do que aconteceu em 2015, quando deram para o Iguodala e não para o Curry, dessa vez, velho, sim, beleza, não foi pro franchise player, mas o Jaylen Brown ele foi muito protagonista, ele foi muito bem. Sim, não é um MVP das finais contestável, não dá para contestar o Jaylen Brown. Óbvio que o Tatum foi muito bem no jogo de hoje, fez um jogo 3 muito bom também. Nos 2 primeiros jogos, apesar dele não ter pontuado tanto, ele também teve um impacto muito grande. Só que, pô, velho, assim, no jogo 1, Jaylen Brown foi o melhor em quadra, disparado. Jogo 2 dele foi muito bom, só que o Holiday foi quem mais brilhou. No jogo 3, o segundo tempo do Jaylen Brown foi fantástico, fantástico, e foi ele que matou as bolas que deram a vitória para o Celtics, que garantiram a vitória do Celtics. Jogo 4, ninguém do Celtics foi bem, e hoje, apesar do Tatum ter sido o melhor em quadra, o Jaylen Brown também foi bem. Então, olhando para o conjunto da obra, olhando aqui de forma geral, né, todos os jogos das finais, o Jaylen Brown era quem realmente merecia. Era quem merecia. Eu sei que talvez no futuro alguém vai olhar para trás e falar: caramba, o Jason Tatum não ganhou o Finals MVP, tal. Mas para quem acompanhou, sabe que o Jaylen Brown mereceu. Então, apesar do Tatum ter tentado buscar o MVP das finais ali no quarto período, não teve jeito, foi pro
pro Brown, mas pouco importa, né? O que importa é que com essa vitória por 106-88, o Boston Celtics se sagrou campeão e passou o Lakers. Agora, quando te perguntarem quem é o maior campeão da história da NBA, você pode falar Boston Celtics com 18 títulos. Bom, quero começar falando sobre o Dallas, rapidinho, e aí eu fecho falando sobre o campeão. Sobre Dallas, é duro terminar a temporada desse jeito, sendo atropelado, fechando o último jogo da temporada com as reservas em quadra. Eu sei que muitos torcedores do Dallas, e muita gente que torceu pro Dallas, né, muita gente que estava secando o Celtics, deve ter ficado chateada e decepcionada com a forma como foi esse jogo do Dallas. Dallas foi totalmente dominado, em nenhum momento teve o controle da partida. O Luka teve um dos seus piores jogos em todo o playoff. Inclusive, uma pena a última impressão do Luka na temporada ser essa, um jogo onde ele foi totalmente né, limitado pela defesa do Celtics. Eu sei que é frustrante, eu sei que é decepcionante. O Curry deixou uma péssima última impressão. Uma péssima última impressão. O Jason Kidd deixou uma última impressão horrível. Ele foi muito bem durante todo o playoff, mas nas finais foi muito mal. PJ Washington, o próprio Derek Lively hoje não foi bem e tudo. Eu sei que é frustrante, eu sei que é decepcionante para muitos, mas, cara, fazendo um balanço, foi uma temporada de muito sucesso do Dallas. Pela primeira vez, o Dallas conseguiu montar um time realmente competitivo. A diretoria fez um trabalho excelente na off-season, fez um trabalho excelente na trade deadline, sabe? E montou um time que vai seguir competindo no futuro. Eu sei que alguns podem enxergar esse Dallas como um time que foi montado para essa temporada. Eu vi alguns falando que o Dallas nas finais era uma vaca na árvore, né? Que ninguém sabia como foi parar lá. Mas a real é que o Dallas mereceu muito, cara. Mereceu muito chegar nas finais. Fez séries contra Clippers, Oklahoma e Minnesota muito boas. A série contra Minnesota foi de uma dominância incrível. E assim, velho, o trabalho foi bem feito. O trabalho foi bem feito. Porém, as finais deixaram claro que, apesar do trabalho ter sido bem feito, ainda tem mais a se fazer. Se o Dallas quiser bater de frente com o Boston Celtics, vai precisar se reforçar, vai precisar adicionar ainda mais talento nesse time. O banco, apesar de ter boas peças, precisa de um pouco mais de profundidade. Esse time precisa de mais arremessadores, precisa de um pouco mais de poder de fogo. Precisa de mais poder de fogo. Porque vimos que não vai ser sempre que o PJ Washington vai ser uma terceira opção no ataque confiável. Vimos que não vai ser sempre que um Gafford, que um Lively vão ser dominantes no garrafão, sabe? Não vão, não vão. Então esse time precisa de mais corpo. Mais talento precisa ser adicionado ao redor de Luke e Curry, que eu sei que vão ser muito criticados, vai ter muita gente criando muitas narrativas, principalmente em cima do Luka, ao mesmo tempo que muitas narrativas vão ser quebradas depois de hoje, outras vão ser criadas, outras vão ser alimentadas, principalmente as narrativas em cima do Luka. Né? O Luka vai ser o Tatum da vez. Assim como o Tatum foi criticado e foi chamado de várias coisas depois da derrota em 22, o Luka vai ser criticado depois das finais desse ano. Isso é um fato. E muitas críticas que estão e ainda serão feitas em relação ao Luka serão válidas, serão justas. Eu acho que foi uma série onde
os grandes defeitos do Luka foram expostos no maior palco possível. Então, o Luka ele vai precisar ser muito resiliente e vai precisar ser muito maduro para absorver essas críticas. As críticas malucas, as críticas que serão feitas só pelo hate, tem que ignorar. Mas outras críticas têm que ser melhor absorvidas. Teve uma crítica que o Brian Windhorst fez em relação ao Luka depois do jogo 3, se eu não me engano, que foi quando ele foi expulso, que ele tem que absorver, que ele tem que entender. O Windhorst falou, cara, o Luka é muito talentoso. O Luka foi o responsável por colocar o Dallas nas finais. Só que a falta de defesa, a falta de foco na defesa e né, o temperamento dele, o excesso de reclamação, custou aquele jogo para ele. Ajudou o Celtics a abrir o 3-0. E é uma crítica que eu vi muita gente falando que, ai, hater, blá, 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 mas eu concordei com a maioria das coisas que o Windhorst falou. E eu acho que o Luka ele tem que saber absorver essas críticas porque é algo que vai fazer ele crescer. Sabe? Eu sou muito fã do Luka, todo mundo sabe disso, é o meu jogador favorito e tudo, mas não tem como esconder e tapar com a peneira o fato de que o Luka teve vários problemas nessas finais. Teve vários problemas. O Curry é um cara que precisa ser muito criticado. O desempenho do Curry nessas finais foi patético, desculpa, patético. O jogo 4 dele foi absurdo. Absurdo. O jogo 3 dele foi muito bom. Né? Melhor que o jogo 4, inclusive. Mas os jogos no TD Garden foram horrorosos. Foram horrorosos. Então, o Luka, o Curry, esses caras, eles serão criticados, eles vão ter que absorver algumas críticas, porque as críticas, né, construtivas e tudo, eles vão ter que absorver porque são coisas que vão fazer todo mundo crescer. O Luka, principalmente. O Luka, principalmente. Jason Kidd é uma questão a ser avaliada. Eu sei que complicado pedir a demissão do cara depois das finais, sendo que até o começo das finais ele tava indo bem, mas as finais, assim como o Luka foi. Os principais problemas do Luka foram expostos nessas finais, os problemas do Jason Kidd também foram. Né? O Jason Kidd foi muito mal nas finais. Muito mal, muito mal. Então, eu acho que é algo a se avaliar pensando no crescimento do time no futuro. Mas para fechar e para falar do Celtics, que merece todo o tempo do mundo porque é o campeão, foi decepcionante. Eu me decepcionei com o desempenho do Dallas. Eu esperava muito mais desse time. Eu palpitei no Dallas. Eu achei que o Dallas ia vencer. Meu palpite foi Dallas em 7. Errei. Tô decepcionado? Tô. Porque eu esperava mais desse time. Mas foi uma temporada de sucesso. E o futuro do Dallas é brilhante. Eu acho que o Luka tem 25 anos, gente. Ele vai estar nas finais de novo. Eu acho que não foi a primeira e última vez que a gente viu o Luka nas finais. Ele vai voltar. E vai voltar melhor. Assim como o Tatum voltou melhor. Assim como o Jaylen Brown voltou melhor. Só que para isso, mais trabalho vai ter que ser feito. O trabalho que foi muito bem feito nessa temporada vai ter que continuar sendo bem feito nos próximos anos. Porque o potencial existe. Sobre o Celtics, vamos lá. Vamos falar sobre o campeão. Primeiro ponto. Não vem querer colocar asterisco nesse título do Celtics. Muitos vão tentar colocar asteriscos, muitos vão tentar colocar poréns nesse título do Celtics, só que a grande verdade é que foi um título incontestável. O Celtics foi nas finais o que foi durante toda a temporada. Dominante. O melhor time da NBA. As finais refletiram o que foi o Celtics durante todo o ano. Entendeu? E beleza, o caminho do Celtics foi... Talvez não tenha sido o caminho mais difícil do mundo. Não foi. Mas muito pelo fato do Celtics ser tão bom que conseguiu tornar o caminho fácil. Né? Fácil é difícil falar. Fácil, não é fácil. Mas o Celtics conseguiu facilitar o seu caminho por ser muito bom. Por ser muito bom.
A gente tá falando de um time que, velho, sim, quase não perdeu em casa, não nos playoffs, mas na temporada inteira. A gente tá falando de um time que foi campeão perdendo só 3 jogos. 3 jogos. Pô, gente, desculpa, assim. Não tem como colocar nenhum asterisco nesse título do Celtics. O Celtics mereceu e mereceu muito. E não mereceu pelo trabalho que fez só nesse ano. O Celtics merece esse título por tudo que tem sido feito desde 2016. De 2016 para cá, o Celtics tem sido um dos times mais bem-sucedidos e mais vitoriosos da NBA. Muita gente tem aí uma visão meio equivocada, né, sobre o que é ser vencedor. Muitos resumem vitórias, resumem ser vencedor a títulos, a troféu. E beleza, é um método de medição, mas não é o único método de medição. Para mim, o sucesso de um time não pode ser medido só com títulos. Porque de 2016 para cá, o Boston Celtics disputou 6 finais de conferência, 2 finais da NBA, teve mais de 70 vitórias em pós-temporada, um aproveitamento bizarro em temporada regular e conquistou agora o seu título. Você vai falar para mim que esse time não tem sido vencedor nos últimos 8 anos? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. A gente tá falando de uma das melhores montagens de elenco da história da NBA. Poucas vezes vimos um time conseguir montar um elenco tão foda e tão, sabe, impecável como o Celtics conseguiu montar. E não foi uma montagem no formato all-in. Foi uma montagem feita aos poucos, pensando no longo prazo. Começou com aquela troca com o Brooklyn que rendeu as escolhas de draft que viraram Brown e Tatum. Começou ali o trabalho. Então eu falo de 16 para cá, usa esse recorte, mas que você pode puxar mais para trás. Começou com aquela troca do Garnett, do Paul Pierce. Começou ali. E aí passou pelo draft de Tatum e Brown. Teve ali aquele momento onde o time tentou vencer com o núcleo Brown, Tatum, Smart, Hofford, Rozier. Teve a experiência Kyrie Irving, que não foi uma boa experiência. Teve a experiência Gordon Hayward, que também não deu certo. Só que aí o time foi se corrigindo. E mesmo errando em algumas decisões, mesmo errando em algumas apostas, o Celtic se manteve competitivo, se manteve vencendo, se manteve brigando. Sabe, de 16 para cá, o Celtic sempre figurou ali no panteão dos favoritos. Sempre colocamos o Celtics entre os favoritos. Talvez nem em todos os anos o Celtics foi favorito ao título, mas sempre foi favorito a finais de conferência. Sempre estava ali, mesmo tomando algumas decisões erradas. A aposta no Kyrie Irving se provou uma aposta errada. A aposta no Hayward, né, de início parecia certo, assim como a do Kyrie, só que se provou um erro também. Só que aí o time foi corrigindo os erros, foi se lapidando. E aí trocou pelo Derrick White, numa das melhores trocas dos últimos 10 anos da NBA. Impressionante como foi boa essa troca do Derrick White. Quero até revisitar essa troca num vídeo, né, em breve. Pegou o Derrick White e aí nessa off-season fez os 2 grandes movimentos, né, 2 dos melhores movimentos feitos em todo o ano, que foi a troca pelo Holiday e a troca pelo Porzingis. Com a chegada desses 2 caras, o Celtics montou de longe o melhor quinteto da NBA, um dos melhores quintetos de todos os tempos, para mim, um dos quintetos mais versáteis e mais sem falhas que eu já vi na NBA. Conseguiu montar um banco interessante,
com Tillman, com Hauser, fez uma final absurda. As finais do Hauser, né, brincadeira. Com Pritchard, sabe? Tinha o Hofford vindo do banco. Hofford que brilhante também as finais do Hofford, hein? Playoff do Hofford foi absurdo. Um playoff onde o Porzingis quase não jogou, o Hofford brilhou. O vovô jogou pra caralho. O vovô jogou muito. Então, esse trabalho do Celtics, ele foi muito bem feito. E foi um trabalho pensando no longo prazo. O Celtics merece muito esse título. O trabalho que o Celtics fez, que começou com o Danny Ainge e passou para o Brad Stevens, merecia ser coroado com esse título. Jason Tatum e Jaylen Brown mereciam mais do que ninguém, velho. Esses dois caras, o que eles tiveram que ouvir de merda nos últimos anos, poucos jogadores ouviram. Poucos jogadores foram tão criticados e tão cobrados como Brown e Tatum. Principalmente o Tatum. Principalmente o Tatum. O Brown sofreu críticas, o Brown teve que ser muito resiliente, teve que ser muito cabeça boa. O Brown ele tem muito mérito em ter absorvido bem as críticas que foram feitas e melhorado vários pontos que eram criticados. Mas assim, velho, acho que nenhum jogador dos últimos 5, 6 anos da NBA teve que lidar com tanto hate, com tantas críticas infundadas como Jason Tatum. Essa história de People Tatum é uma das grandes injustiças da NBA. É surreal. É surreal como o Tatum ele se tornou um dos maiores ame ou odeie da NBA. Ou você ama o Tatum ou você odeia o Tatum. E é muito ruim você estar nessa posição. Porque numa noite você é ovacionado e na outra você é tratado como o pior jogador do mundo, como um franchise player incapaz de conduzir um time ao título. Falavam isso do Tatum. Agora não vão ter como falar isso mais, né? Não vão ter como falar isso mais. Então, assim, esses dois, velho, mais do que ninguém, mereciam muito. Mereciam muito, assim, a resiliência desses dois, a maturidade desses dois. Impressionante como esses dois, eles meio que se tornaram uma simbiose, né, velho? Assim, não tem como você falar do Tatum sem falar do Brown, não tem como você falar do Brown sem falar do Tatum. E eu acho que nada ilustra mais o quão bom esses dois são juntos, como o fato do Brown ter sido o MVP das finais e o MVP das finais de conferência no título do time. Né? E não é como se o Tatum não pudesse ter levado esses dois prêmios. O Tatum poderia ter sido o MVP das finais de conferência. E ele poderia ter sido o MVP das finais. Mas não foi. Foi o Brown. E isso mostra o quão bom esses dois são. Porque o Robin foi protagonista nesse título. O Batman fez o trabalho dele. Só que o Robin foi tão bom que ele ganhou. Que ele foi, né, foi coroado. Então, esses dois, cara, merecem muito, mano. Merecem muito. Eu realmente tô muito feliz por esses dois. Muito feliz mesmo. Principalmente pelo Tatum. Principalmente pelo Tatum. Uma das estrelas, um dos franchise players mais desrespeitados da NBA. E agora vão ter que colocar um respeito a mais no nome do menino Jason Tatum. Do homem, do pai Jason Tatum. Do pai Jason Tatum. Inclusive a cena dele com o filho dele, né, foi uma coisa linda ali, né? Ele chorando e o filho dele abraçando ele, foi uma cena maravilhosa. Outros personagens desse título, Jrue Holiday. Eu sei que a discussão sobre o Finals MVP girou muito em torno de Brown e Tatum, mas o Jrue Holiday não ficou muito atrás não, cara. Assim, o que ele fez na defesa, anulando o Kyrie Irving, e ofensivamente, a importância dele, o papel tático que ele executou no ataque desse time. Cara, se ele tivesse ganhado o MVP das finais, ninguém ia estar falando nada. Porque o que esse cara jogou, o que ele fez nesse playoff, e o impacto que a chegada dele teve nesse time,
Assim, para mim, outra das melhores trocas feitas nos últimos 10 anos. Sim, para mim o Celtics realizou 3 das melhores trocas da última década. A troca pelo Porzingis, a troca pelo Holiday e a troca pelo White. E aí você coloca a troca pelo Kawhi, você coloca a troca do Kawhi pro Raptors, né? Você coloca a troca do Aaron Gordon pro Denver. Essas foram as melhores trocas dos últimos 10 anos. Inclusive um vídeo bom para ser feito. Vou elaborar esse vídeo. O impacto da chegada do Holiday foi absurdo. Foi absurdo e estamos falando, gente, de um Hall da Fama indiscutível. Eu não sei se o Jaylen Brown ele vai ser um Hall da Fama. Talvez seja. Eu não sei se o Jason Tatum vai ser um Hall da Fama. Mas o Drew Holiday vai ser um Hall da Fama. 2 títulos. E nos 2 títulos, ele foi protagonista. Você não pode olhar para o Drew Holiday e falar que ele foi coadjuvante no título do Bucks. Você não pode olhar para o Drew Holiday e falar que ele foi coadjuvante no título do Celtics. Não foi coadjuvante, cara. Ele foi protagonista. Ele foi protagonista. E assim, 2 trocas onde ele chegou e foi campeão, né? Então, o Holiday, muito merecedor. Derrick White, muito merecedor. Eu falei algumas vezes que para mim o Derrick White, ele tem toda a pinta de ser aquele cara que vai terminar a carreira com 3, 4 títulos. E esse foi o primeiro. Jogadorzaço, é um dos grandes guards, bloqueadores da história da NBA, é um dos melhores defensores de perímetro da liga, um jogador extremamente versátil e que tem um potencial absurdo. Ele não tá no seu auge. Ele não tá no seu auge. E eu adoro o Derrick White. Merece demais. Porzingis merece muito. Eu sei que muitos vão diminuir a importância do Porzingis nesse título pela pouquíssima minutagem que ele teve em todo o playoff. Jogou 3 jogos, se eu não me engano. Né? Mas o que ele fez durante a temporada regular tem muito valor. Tem muito valor. Então o Porzingis merece muito. Lidou com lesões. Infelizmente, né, cara, né, foi se lesionar no playoff. Ficou saudável a temporada regular quase que toda e foi machucar no playoff. Uma pena, mas teve a sua importância, muito importante. Al Horford, né, não sei se eu deixei claro o quão enorme ele é, mas esse cara é gigantesco, um cara que criou uma identidade muito forte com esse time do Celtics. Para mim, vai ter camisa aposentada no Celtics, tem que ter, porque é um cara que passou por todas as fases da montagem desse time, né? Chegou como um reforço de peso ainda na era Isaiah Thomas, saiu por um tempo, volta e é campeão, sabe? Então, o vovô merece muito. E, obviamente, todo mundo merece nesse elenco, todo mundo merece citado. Só que esses jogadores, Tatum, Brown, Holiday, Porzingis, Horford, são os caras que. Derrick White, são os caras que realmente mereciam muito. Que né, tiveram os seus trabalhos sendo coroados. Brad Stevens, um gênio. Talvez o real MVP das finais tenha sido o Brad Stevens. O que ele fez com esse time como treinador e como GM foi absurdo. Foi absurdo. Eu adorava o Brad Stevens treinador, mas o Brad Stevens GM consegue ser melhor. E ele era monstro treinando, mas como GM ele é ainda melhor. Crucial para esse título, a montagem de elenco passou total pelas mãos dele. Agressivo, arrojado no mercado, sem medo de arriscar, trocou um dos grandes ídolos da história recente do Celtics, né, o Marcus Smart, trocou pensando no melhor para o time, sabe? E deu certo, foi premiado. A ousadia dele foi premiada. Então, Brad Stevens muito merecedor. E o nosso mascador de chiclete, né?
Joey Mazzulla. Talvez aconteça com ele o que aconteceu com o Spoelstra na era Big Three do Miami. Muita gente atribuiu aqueles títulos do Heat ao puro e simples talento do elenco e não ao trabalho do Spoelstra. O Spoelstra só foi ser reconhecido na bolha. Na bolha que a galera olhou e falou: caralho, o Spoelstra é pica. O Mazzulla talvez passe por esse processo. Talvez muita gente olhe pra ele e fale: é só um cara, é só um entregador de colete, é só o cara que bota os caras pra jogar. Só que, pra quem acompanhou os Celtics esse ano e o ano passado, percebeu uma evolução, uma maturidade no trabalho do Mazzulla. Hoje ele é um treinador muito melhor do que era no ano passado. E ano que vem ele vai ser um treinador melhor do que foi nesse ano. Dá pra você ver que ele é um cara trabalhador. Segue os preceitos do homem, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Do homem. Pep Guardiola, amigo do Guardiola. Então, é um cara que merece muitos créditos. Ele não vai receber os créditos agora, mas talvez no futuro a gente olhe pra trás e fale: ele merecia ter sido mais exaltado. Merecia ter mais exaltado, ser mais exaltado. Grande ano do Mazzulla. E eu acho que é isso, cara. Obviamente eu vou abordar mais aspectos desse título no decorrer da semana. Semana inteira eu vou falar desse título, semana inteira eu vou falar sobre Celtics, vou falar sobre Dallas. Hoje mesmo, terça-feira, vai ter muito conteúdo saindo sobre as finais. Mas para esse vídeo é isso. Parabéns, Celtics, parabéns, Tatum, parabéns, Brown, parabéns, Holiday, parabéns, Porzingis, parabéns, White, parabéns, Mazzulla, parabéns, Brad Stevens, parabéns, torcedor do Celtics. Vocês merecem. Vocês mereceram demais, tá? E é isso, gente. Acho que eu falei demais, em quase 40 minutos de vídeo. Mas como é o último pós-jogo do ano, vocês vão me perdoar, né? Pelo vídeo longo, né? Vocês vão me perdoar. Então, então é isso, gente. Quero aproveitar esse final para agradecer a todos pela companhia e pelo apoio durante toda essa temporada. É óbvio que os trabalhos não vão parar. Longe disso, daqui a pouco tem draft, daqui a pouco tem Olimpíada, daqui a pouco tem Summer League, Off-Season, Free Agency. O trabalho não vai parar, mas esse é o último pós-jogo da temporada. E eu queria agradecer muito, cara, vocês que assistiram todos os vídeos, para vocês que acompanharam o meu trabalho durante toda essa temporada. Foi uma temporada desgastante, uma temporada que exigiu muito né, do meu mental e tudo. Eu sei que muita gente olha para quem trabalha com o YouTube e fala: isso aí nem trabalha, blá, 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 é trabalho fácil. E realmente, se você for comparar o trabalho de produzir conteúdo na internet com outros trabalhos, é um trabalho que, sim, é um trabalho um pouco mais fácil, mas é um trabalho que exige muito. Não tô aqui me vitimizando e querendo pagar de sofredor. Não, gente, não. Tem muita gente que trabalha bem mais do que eu, tem muita gente que se esforça mais do que eu, tem muita gente que tem uma realidade muito mais complicada do que a minha, muito mais difícil do que a minha. Mas é um trabalho desgastante. Só que receber os feedbacks positivos de vocês, olhar os elogios de vocês e receber mesmo o reconhecimento, né, de vocês, da comunidade da NBA no Brasil, é algo que recompensa todo o esforço, que recompensa todo o trabalho, toda a dedicação que eu coloco. Eu faço isso aqui com muito amor, mano. Tem dias que eu não quero gravar. Tem dias que eu acordo e falo: mano, hoje eu não tô muito afim de falar e tudo, tô meio mal e tal. Mas cara, não tem como. Eu pego e faço. Pego e faço. De novo, não quero me vitimizar, não quero pagar de pobre coitado. Mas assim, gente, eu tô nessa pegada de 5, 6 vídeos por dia já faz mais de 2 anos. E o que me motiva e o que me faz não desanimar é depois de postar um vídeo, depois de terminar uma semana de postagem e ver o feedback de vocês. Tanto aqui no YouTube como nas minhas redes sociais. Eu recebo muita mensagem. Infelizmente não consigo responder todo mundo, mas eu sempre vejo e vejo a galera mostrando carinho, mostrando respeito pelo meu trabalho.
Sempre que eu participo de algum programa, de algum canal de outra pessoa, e eu vejo a pessoa elogiando meu trabalho, eu fico muito orgulhoso, mano. Eu fico muito orgulhoso, porque é um privilégio poder trabalhar com o que eu trabalho. É um privilégio poder ganhar a vida falando sobre esse esporte que eu amo, sobre essa liga que eu amo. Então, eu me sinto muito grato e realmente eu me sinto muito agradecido por ter esse privilégio que foi me dado por vocês, cara. Por vocês que acompanham. A gente tá batendo quase 60 mil inscritos e cada um de vocês me ajudou a poder realizar meu sonho, mano, que é trabalhar com isso. Óbvio que hoje eu tenho outros sonhos, eu tenho outras ambições. Quero sim um dia estar trabalhando na TV, quero um dia poder, assim como a Alana cobriu esse playoff em loco, um dia a Alana Ambrosio, né? Um dia eu quero estar lá cobrindo em loco também, um dia eu quero assistir uma final, quero assistir um jogo da NBA. Hoje eu tenho essa ambição, só que quando eu comecei eu não tinha essa ambição, mano. Eu só queria falar sobre NBA, só queria falar sobre esse esporte que eu amo, sobre basquete. E graças a vocês, isso virou meu trabalho, virou minha vida. E hoje eu posso sonhar com coisas maiores por conta de vocês. Então, quero só agradecer mesmo, mano. Cada um de vocês, todos os dias, me ajuda a realizar meu sonho. E eu acho que a melhor forma que eu posso retribuir esse carinho de vocês é com trabalho, com dedicação, sempre tentando trazer o melhor conteúdo possível. Às vezes eu erro. Às vezes eu erro numa análise, numa leitura. Eu erro, como todo mundo erra. Mas faz parte, mano. É do jogo. E eu acho que o importante no fim é, 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 é entregar algo que agregue para vocês, de alguma forma. Porque é o jeito que eu tenho é o melhor jeito que eu posso agradecer o apoio de vocês. Então, muito obrigado pela companhia e espero ter vocês comigo durante toda essa off-season, durante todo o processo de draft, de Summer League, de off-season, de free agency, de trade deadline, de Olimpíada. Eu quero muito ter a companhia de vocês, sabe? E de coração, obrigado. Eu tô até ficando um pouco emotivo, porque é algo que eu penso todos os dias, mano. Em como eu sou privilegiado de poder trabalhar com isso e como foram vocês que me deram esse privilégio. Então, obrigado, cara, de coração. De coração. Encerramos mais uma temporada de cobertura. Encerramos bem. Um título histórico para o Celtics. Um ano histórico para o Celtics. E um ano. Um ano que vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Vai ficar marcado especialmente no coração do torcedor celta, mas de certa forma vai ficar marcado na lembrança de todo fã da NBA. Todo fã da NBA vai um dia olhar para trás e falar: caramba, eu vi aquele time do Celtics jogando. Que timaço! Todo mundo vai falar isso. E vai ser muito legal. Bom, é isso. Obrigado a todos de novo. Pela última vez, né, nessa temporada. Vou pedir para vocês deixarem o like nesse pós-jogo. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal. E nos vemos amanhã. Ou hoje com mais conteúdo. Mas pós-jogo mesmo. Só daqui um tempinho. Só daqui um tempinho. Nos vemos em breve. Tamo junto, galera. Um abraço e, de novo, parabéns, Boston Celtics. Parabéns. Merece muito. Tamo junto, gente. Um abraço.